Oi, oi, galera do segundo ano. Vamos iniciar a nossa terceira aula de história referente ao nosso último capítulo do bimestre, chamado de Brasil Império. Farei uma breve explicação, uma explanação desse conteúdo para vocês, tá? Vocês concluam com a leitura da atividade e a resolução das mesmas, tá? Terminando, podem estar me enviando que eu estarei corrigindo com vocês. Então, o Brasil Império se dá, do início da nossa independência, 1822 a 1889. Mas para a gente entender o Brasil Império, nós vamos entender primeiramente o período conhecido como período pombalino, tá? Que é um período específico da história do Brasil colônia, que vai de 1750 a 1777. Marquês de Pombal, tá? Conhecido também como Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele participou da administração portuguesa, era ministro do rei de Portugal, José I, e muito influente. Responsável por iniciar uma série de reformas importantes em Portugal e no Brasil, Marquês de Pombal é definido como o despotismo esclarecido, que é uma espécie de visão nova, uma nova releitura, dizemos assim, do iluminismo. Esse despotismo esclarecido visava melhorar a administração do absolutismo sem questionar essa estrutura, absorvendo alguns princípios do iluminismo. Na página 5, nós temos lá no finalzinho da segunda coluna algumas medidas adotadas por Marquês de Pombal, por isso que ele marca tanto esse período de início que vai dar procedência à independência do Brasil. Nós temos lá a extinção das capitanias hereditárias, que passavam a ser então administradas por governadores e funcionários da metrópole, centralizando em definitivo a administração colonial. Temos também a expulsão dos jesuítas, que trouxe graves consequências para a educação no Brasil. Fechamento de inúmeros colégios, e não se fez acompanhar de uma política educacional consistente. Temos também a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, essas foram as medidas que marcaram o período pombalino, tá? Temos, um pouquinho mais à frente, na página 7, movimentos precursores da independência do Brasil. Aí nós temos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira, iniciada nos anos de 1789, onde as classes sociais envolvidas eram totalmente da elite. As influências externas que estavam influenciando esse movimento eram o iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Já externas era a política fiscal portuguesa, em especial a derrama, era um imposto com endividamento da elite. E as principais características, república, separatismo que eles queriam, a questão escravista não era clara e nem significativa. Já a Conjuração Baiana, iniciada no ano de 1798, as classes sociais envolvidas eram a elite e classes populares, sofria influências externas também com o iluminismo e independência dos Estados Unidos, só que com revolução também, Revolução Francesa e Revolução no Haiti. Influências externas eram os preços dos alimentos, o preconceito, o racismo contra negros e mulatos, em especial no exército. E as principais características também: república, separatismo, proposta abolicionista, igualdade de todos perante a lei. Um pouquinho aí para baixo vocês estão vendo sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. O que trouxe, nós sabemos já, a família real do Brasil foi a questão do pacto colonial. E a vinda dos portugueses para o Brasil, da família real, saiu-se de Portugal 28 de novembro de 1807 e a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado da invasão por Napoleão Bonaparte. Temos, após a vinda da família real, o período joanino, que se refere ao momento da história, da colonização brasileira também,
marcado pela presença da família real portuguesa no Brasil, nessa época específica, né, que foi iniciada em 1808, chegada deles, onde estendeu-se até 1821, e quando esse rei, pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João VI, optou por retornar para Portugal. Durante esse período, a família real portuguesa habitou a cidade do Rio de Janeiro. Além de habitar a cidade do Rio de Janeiro, Dom João tomou algumas medidas importantíssimas para o Brasil nesse período, conhecido como período joanino. Na página 13, na primeira coluna e primeiro parágrafo, vocês têm lá algumas medidas. Criação do Banco do Brasil, fundação de escolas de medicina, Biblioteca Real, Escola Nacional de Belas Artes, Real Hospital Militar, Jardim Botânico, entre outros, como também melhoria das estradas e desenvolvimento do comércio interno. Tá? É isso que marca o período joanino. Também marca o período joanino a insurreição pernambucana, também referida como Guerra da Luz Divina, que foi um movimento contra o domínio holandês das capitanias de Pernambuco. Vocês têm isso aí na página 14 de vocês. E também a Revolução Liberal, conhecida também, né, como Revolução do Porto, que foi um movimento de cunho liberal que ocorreu em 1820 e teve repercussões tanto na história de Portugal quanto na história do Brasil. Nós temos também aí, nessa Revolução Liberal, alguns objetivos dela, né, que era forçar que a corte portuguesa retornasse ao país após permanecer no Brasil desde 1808, recolonização do Brasil através do Pacto Colonial, do comércio, produtos exclusivamente portugueses aqui no nosso país, reduzir a influência britânica em Portugal, substituir o absolutismo pela monarquia constitucional. Tá? Todos esses acontecimentos proporcionaram lá na frente da apostila de vocês o primeiro reinado, tá? Que são as 3 fases do período regencial, ou seja, do período imperial, do Brasil, que inicia com o primeiro reinado em 1822 e 1831. Depois do primeiro reinado, nós temos o período regencial, onde uma junta governamentista atua no Brasil. Depois nós temos o segundo reinado, também, que vai de 1840, tá? Na página 39 vai começar falando, e já conhecido também do golpe da maioridade. Mas aqui na apostila de vocês vai destacar o período regencial, então, né, de 1831 a 1840, que antecedeu ao período conhecido como primeiro reinado, tá? Que vai de 1822 a 1831, e depois, então, esse período regencial, onde nós tivemos inúmeros acontecimentos, principalmente revoltas regenciais, tá? A cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão. Os movimentos se espalharam também por diversas localidades. Revolta dos Males, Sabinada, Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Enfim, até chegar o golpe da maioridade por Dom Pedro II. Coloquei uma imagem para vocês analisarem aí, conseguirem identificar. Dúvidas estarei aqui tirando com vocês, espero que vocês tenham só, é uma explanação geral, tá, gente? Porque nós não temos mais muito tempo para vocês estarem terminando essas atividades, para a gente estar corrigindo as apostilas de vocês. Obrigada, qualquer dúvida, se não conseguiu compreender alguma atividade, pode estar me perguntando que eu estarei orientando vocês.